Tem outra pessoa que falou assim, ó, não consigo guardar os processos na cabeça, não consigo guardar os cálculos nem os processos na cabeça, por mais que eu tente. E você não é normal não, tá? Você que fez esse comentário, não tem nada de anormal com isso. E eu sou prova viva disso porque eu nunca consegui decorar nada. Eu sou uma pessoa péssima para decorar coisa. Tanto é que eu estudava assim um dia antes da prova, que era para manter mais fresco na cabeça, porque se passasse uns 2, 3 dias ali, era zero, né? Então eu descobri que eu aprendia melhor colocando a mão na massa. E na verdade a maioria das pessoas são assim, mas é que elas não sabem. E aí quando elas não decoram as coisas na faculdade, na escola, elas ficam achando que elas não têm inteligência suficiente, né? Preciso interpretar um negócio na frente do cliente. Ai, meu Deus, vou, né? Dá um certo medo, lógico que dá, já passei por isso, dá medo mesmo, dá. Mas você precisa enfrentar, né? Senão esse medo nunca vai acabar. Aí de tanto fazer, na prática, aí sim você decora. Então tem que ser um processo natural e não forçado. Então se você não consegue decorar, guardar, não se preocupa com isso. E isso não te faz menos do que ninguém. Aliás, quando você descobre que ninguém é mais inteligente que ninguém, uma porta se abre na sua cabeça. Isso é muito libertador. Fala, galera! Tudo bem com vocês? O pessoal tá me ouvindo aí? Iniciando a nossa transmissão, 7 horas em ponto. Ainda bem, né, que agora deu certo da gente começar, que na última aula a gente teve um pequeno probleminha aí, mas graças a Deus agora tá tudo certo e vamos para a nossa live Tira Dúvidas do Workshop Manejo Descomplicado. Então, pessoal, como vocês sabem, essa semana a gente teve aí, começando segunda-feira, né, o workshop do Manejo Descomplicado com as 3 aulas em vídeo. Acompanhei, né, os comentários de todo mundo na página do workshop, por e-mail, no Messenger, no Instagram. Então foi muito, muito legal mesmo a participação de todo mundo. E eu só tenho mesmo a agradecer, tá? Agradecer todos os comentários, o incentivo, o pessoal que respondeu a pesquisa, tá? Pessoal, é o seguinte, como que vai funcionar aqui? Eu vou dar preferência, eu separei algumas perguntas interessantes aqui, então a gente tem bastante assunto para conversar referente a essas perguntas, né, até do questionário que eu passei e que teve boa participação, mas eu quero dar prioridade para quem está ao vivo aqui, tá? Então quem quiser mandar pergunta para eu responder ao vivo, eu prefiro e depois eu passo, se não tiver pergunta, né, ou se tiver pouca, acabar, eu passo para essas perguntas que eu separei aqui, que o pessoal me mandou, tá? A gente tem previsão aí até as 8 horas da noite, então mais ou menos 1 hora de live, tá bom? Então, aí a gente tem 1 hora para conversar. Eu vou aguardar, ver se alguém vai mandar uma pergunta. Se não mandar a pergunta, eu já vou partir para a primeira que eu anotei aqui, tá bom? Ó, vocês têm 2 formas de vocês comentarem. Tem aí o espaço para comentários da própria página, né, do workshop, que vocês têm que só fazer o login aí no... Então, deixa eu só ver se tá funcionando aqui. Tá funcionando, tô vendo que tá aparecendo a minha imagem aqui. Então tem a própria página do workshop aí no plugin do Facebook, que vocês podem fazer o comentário. Ou se vocês não estiver conseguindo entrar, fazer login, qualquer coisa, acessa, clica no link do YouTube, né? Abre esse vídeo lá no YouTube e aí vai ter o nosso chat também lá no YouTube, que você pode perguntar por lá, tá? Eu vou até deixar aberto aqui o chat aqui no YouTube e qualquer coisa também o pessoal que está me ajudando aí, acompanhando, né, a transmissão, vai me mandar as perguntas se eu não conseguir ver alguma, tá bom? Já vi que tem pessoal que já está ao vivo aí assistindo, né? Alguns espectadores já estão assistindo. O Divino de Souza mandou um boa noite. Não encontrei para baixar os 10 passos para fazer a coleta de amostras de solo. Divino, o link está na página do último vídeo, tá? Do terceiro vídeo, ele não aparece logo de cara. Ele vai aparecer depois que eu falo, né, no vídeo.
aparece o link embaixo ali da página, e aí você pode baixar, né, clicar ali que vai baixar o e-book, tá? Mas ele não aparece logo de cara na página, a gente programou para ele aparecer exatamente quando eu falo. Aí vai aparecer o link ali e aí você pode baixar, tá? Caso mesmo assim dê algum problema, é só mandar um e-mail pra gente que a gente te envia também por e-mail, tá bom? O anexo, sem problema nenhum. Que a gente tem o interesse que vocês tenham essa informação mesmo, tá? Certo, pessoal? E aí, tem mais alguém aí querendo fazer alguma dúvida ao vivo? Senão eu já vou partir para algumas que eu separei aqui, tá bom? Deixa eu ver. Vou deixar aqui na página do YouTube. Bom, pessoal, primeiramente eu queria falar que aí no workshop eu comecei falando para vocês sobre a questão de 93% dos profissionais, dos agrônomos que não conhecem a área de manejo do solo, né? E aí eu tive algumas perguntas, alguns questionamentos que eu esperava, né? Quando você passa um dado assim que ele é um pouco preocupante, as pessoas ficam se questionando, né? Como assim 93% não sabe se é uma matéria que tem no curso de agronomia? Ou então, como assim, né? Se tem gente trabalhando com isso? Não dá para entender. Mas a questão, para deixar mais claro para vocês, eu falo 93% não sabe, a questão da prática do manejo do solo, né? É exatamente essa parte de você saber colocar isso em prática e obter os resultados para o seu cliente e, consequentemente, para o seu trabalho profissional, né? Então, quem assistiu o primeiro vídeo viu lá, né, que tem um círculo maior de pessoas que têm noção do que é manejo do solo, os profissionais, um círculo menor das pessoas que sabem fazer cálculos de recomendação, e aí lá no final o pontinho de quem sabe o gerenciamento todo da atividade, não só fazer a interpretação de análise, mas os pontos que você tem que observar, né? Desde a amostragem até a avaliação de fechamento de safra. Então, todas as etapas que você tem ali de uma lavoura, né? E, na verdade, o pessoal tem essa... não vou dizer que é mania, porque é consequência do nosso sistema educacional que separa tudo, né? Mas como a gente aprende assim, em matérias separadas, né? A gente aprende matemática separado, química separado, biologia separado. Então, quando a gente chega a campo, é difícil a gente integrar tudo isso e ter um pensamento integrado. Isso é difícil mesmo, né? Então, o manejo de solo acontece isso também. Você não consegue juntar todas essas informações. Você não consegue juntar as características do solo com o comportamento da lavoura, né? Como que ela se comporta dependendo do solo, o clima que está ali na região, né, os fertilizantes que você colocou ali, ou a falta deles. Então, o negócio todo é você conseguir, na prática, juntar todos esses conhecimentos e realmente ser assertivo, né? E aí só o dia a dia mesmo para ensinar e a gente quebrando a cabeça e tendo oportunidade também, tá? Então é isso que eu falo que 93% dos profissionais não sabem. E de onde eu tirei esse número? Eu tive a oportunidade de trabalhar com treinamentos, né? Então, eu trabalhei desde lá da fazenda, quando eu fazia as recomendações de fertilidade. A fazenda, ela todo ano contratava 30 agrônomos, mais ou menos em média, variava aí de 30 a 40 agrônomos, para serem monitores de praga. E esses agrônomos passavam por treinamento, né? Inclusive, foi desse modo que eu entrei lá na fazenda. Então, a partir do próximo ano, né, dos outros anos, a gente mesma que dava os treinamentos. Então eu passei 5 anos lá dando treinamentos, né, para as turmas de agrônomos, às vezes recém-formados, às vezes já tinha experiência. Depois eu entrei naquela empresa, né, que eu comentei até nos vídeos, e lá também todo ano, várias turmas por ano. Então eu fiz o cálculo aí, em média, que eu já dei treinamento para mais de 500 pessoas, fazendo o cálculo assim, né? Mais ou menos em média, contando a fazenda e a empresa. Isso pessoas únicas, né? Sem contar as vezes que eu repeti mais de um treinamento, né? Vários treinamentos para a mesma pessoa. Então, dentro desse volume é que eu pude tirar esse dado, né, de 93%, que realmente a gente percebe que o pessoal mesmo com experiência na área não conhece essa profundidade
que só quem trabalhou na fazenda lá no dia a dia com isso, ou se dedicou a isso, como no meu caso, eu passei a estudar só isso, porque eu passei a gostar muito disso, né? Então eu passei a me dedicar exclusivamente a buscar conhecimento nessa área, e aí fui percebendo que o pessoal realmente não tinha essa noção, né, e tudo mais. Agora, partindo para outras abordagens mais técnicas, né, tirando essa parte aí que eu já falei bastante durante o workshop da minha história, já falei bastante, eu não quero me estender muito mais nisso, eu vou passar por algumas dúvidas muito interessantes que o pessoal mandou, comentou durante essa semana, né, que eu acho que é legal interagir e falar aqui com vocês, tá bom? E depois vocês podem também enviar por e-mail, e esse vídeo vai ficar disponível para quem não conseguiu assistir agora, né, ao vivo também aqui com a gente, tá? Teve uma pergunta de um rapaz, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, tá? Mas ele perguntou se no manejo descomplicado é abordada essa questão de como você fala isso com o cliente, né? Como que você consegue levar essa informação ou fazer o manejo de solo para o cliente, se às vezes a própria fazenda que faz. E isso é uma pergunta muito interessante, porque realmente acontece no campo, né? Justamente essa dificuldade que eu comento do pessoal, dessa barreira, né? De penetrar essa primeira barreira com o cliente. E realmente isso acontece muito, é desgastante assim, para quem trabalha no setor comercial, né? Mas assim, como eu expliquei para ele lá no comentário, existem detalhes, quase que oportunidades infinitas de você monitorar ao longo da safra para você gerar valor ao cliente. Então, desde parâmetros do solo, como análise de solo, umidade, compactação, que é uma coisa que o pessoal não verifica muito, né? Qualidade biológica do solo, até identificar tipos de plantas daninhas, né? Isso é um trabalho que também agrega. Então, isso estou falando de uma coisa só no começo, que é o solo, né? A gente pode citar aí distribuição de plantio, por exemplo, que é uma coisa que rouba muita produtividade, o pessoal não está percebendo. Aí, dentro dessa questão de distribuição de plantio, você pega lá na plantadeira, quantidade de grafite que está lá na plantadeira, será que está certo ou não, regulagem dos furos, desde o tipo de disco que ele está usando na plantadeira, desde do vácuo que ele usa na plantadeira, se está na pressão certa. Então percebe a quantidade de detalhes que existe assim e que podem estar atrapalhando atingir o potencial máximo da cultura. Então não tem que ter medo assim de faltar coisas para você conversar com o cliente ou de não conseguir, né, abordar o serviço, começar o serviço no cliente, porque é quase infinito o número de possibilidades, né? Fora a velocidade de plantio, fora essa questão de agora a tecnologia está chegando muito no campo e tem uma lacuna enorme, né? Não só no conhecimento, mas na parte tecnológica também, que é a questão de saber mexer em monitor, fazer treinamento para operador. Isso a nova geração ainda tem uma vantagem, porque quem está chegando agora no mercado recém-formado já tem uma habilidade melhor, maior com essas tecnologias que às vezes os produtores não têm. Tá, aí já é uma porta de entrada para você, né? De repente você pega lá um maquinário e se especializa naquele tipo de monitor lá que o produtor utiliza, né? Que muitas vezes tem várias funções no monitor lá que ele nem conhece, ele nem sabe que tem aquela função. Gente, tipo assim, eu até me admiro, porque realmente a oportunidade não falta, desde que você tenha esse espírito de querer, né, determinado de querer entrar naquela propriedade de qualquer forma, né, agregar valor ali para que o cliente comece a confiar em você. Se você tiver esse espírito, oportunidade de serviço é quase infinita, né, quase infinita. Então você não precisa exatamente entrar em amostragem de solo, querer fazer logo de cara a amostragem de solo no cliente, se ele já faz, entendeu? Vai começando pelas beiradas. Vai lá ver a questão do monitor, ler manual do monitor. Às vezes é a questão de você pegar o manual ali na revenda, ler para ver quais são todas as funções que tem ali
e dá uma verificada se o produtor está utilizando todas as funções, né? E vai com jeito. Ah, o senhor já viu aquela função daquele monitor lá, que interessante, né? Mapa de colheita, quantas propriedades tem máquinas que mapeiam a colheita, mas não utiliza, né? Porque o produtor não sabe configurar, não sabe nem calibrar o sensor, né? Então, oportunidade realmente não falta, tá? Não precisa ter medo. E mesmo recém-formado, você pode agregar muito para uma fazenda, para um serviço de uma fazenda. O que pode acontecer é do produtor, nas primeiras vezes ele não vai dar bola para você mesmo, porque passa ali por ele dezenas de profissionais, né? Hoje as fazendas elas estão saturadas, né? Todo dia tem vendedor lá na porta da fazenda, entendeu? Então realmente, se você não vai lá agregar nada e vai lá só querer conversar e enfiar o seu produto na hora lá na cara dele, é lógico que ele vai te ignorar, é lógico que ele não vai querer te receber. Então, por isso que você tem que procurar, né, a parte técnica, a parte agronômica e prestando um serviço pelas beiradas, digamos assim, né, e mostrando o valor para ele primeiro. Então, tudo isso é abordado no manejo descomplicado, né, todos esses detalhes de onde você pode se apegar, como você pode medir esses detalhes, é isso que eu quero passar para vocês, né. E, na verdade, até fazendo uma reflexão disso com o que acontece hoje atualmente na educação, né? Hoje a gente vê as escolas totalmente defasadas na questão de ensino, desde o ensino básico até o superior. Por quê? Porque hoje em dia não é mais aquela coisa de o professor sabe tudo e os alunos têm que ir lá ficar parado lá, absorvendo aquele conhecimento que só pertence ao professor lá, né, no caso. Hoje em dia não é mais assim, então acontece com a nossa profissão também. Antigamente, engenheiro agrônomo, como é que ele era tratado? Era tratado como doutor, né? Antigamente, engenheiro agrônomo era uma espécie de médico. Então, chegava o engenheiro agrônomo, doutor, né? Por quê? Porque ele era o detentor do conhecimento, só ele tinha aquele conhecimento, então o produtor dependia dele, né? Hoje em dia não é mais assim. Então a gente tem que assumir esse papel de mais de conciliador, né, entre esse conhecimento e o que está acontecendo no mundo de novidades, né? Porque a velocidade é muito rápida, então pensa que o produtor também não fica assustado com essa velocidade de coisa que está acontecendo, né? Será que se tiver alguém lá apoiando ele sendo um selecionador de tecnologias, né, que realmente vão fazer diferença para ele, ou um selecionador do tipo de conhecimento que ele está precisando ali no momento, né, um curador de produtos, né? Não, esse produto aqui não é a hora do senhor aplicar isso daqui. Então pensa que o produtor não precisa disso? Precisa, né? Ele não precisa mais daquele conhecimento que antes só pertenceu ao agrônomo, que era questão de entendimento do solo, né? Muitos produtores já sabem fazer a recomendação, já sabem interpretar. Então, por isso que eu falo que a interpretação de análise de solo é importante sim, a recomendação é importante sim, mas não é mais o ponto principal, né? A gente tem que ir além disso, né? E essa é a proposta do manejo descomplicado, tá? Não que não vai ter isso, né? Porque, na verdade, isso tem que ter, você tem que saber, tem que praticar tanto a ponto de ficar automático, né? E é o básico ainda, tem que saber interpretar a análise de solo e recomendar, mas não é o principal. Eu quero que quem entre para a turma do manejo descomplicado consiga sair fora da caixinha e enxergar todo o manejo, né, do solo integrado com o ambiente, a cultura, a fazenda, os processos, né, as atividades, o operacional. Então, é tudo isso, né? Por exemplo, alguém comentou, né, no questionário lá, em relação a essa parte aí de fertilidade, o pessoal só foca na parte química, e a parte física, e a parte biológica, né? Às vezes até quando faz esses cursos assim de interpretação de análise, acaba focando só nisso. E realmente a pessoa tem razão, né? Porque se a gente for pegar o solo lá, a gente é acostumado a pensar lá, o que é o solo? A gente separa, né? O solo é composto por parte mineral, água,
a parte biológica, né, ar, aí a gente separa isso daí. Ao separar, a gente já não consegue pensar nele como uma entidade, né, como um sujeito, digamos assim, que tem comportamentos, que tem reações, que tem... Então, quando você separa o solo é terra, ar, parte orgânica, você já não consegue fazer a junção disso tudo e aí não consegue também pensar mais a cultura dentro disso daí, entendeu? Mais a cultura inserida dentro desse sistema. Então, a pessoa fez esse comentário e ela tem razão, você tem que pensar o solo num todo, né? A parte física, né? Como um indivíduo mesmo. Por isso que a classificação dos solos é tão importante e também tão esquecida, né? É uma matéria até um pouco maçante que a gente aprende na faculdade. Não sei vocês, mas assim, eu não suportava a classificação de solos na faculdade. Mas hoje eu vejo assim, que é tão importante, se eu soubesse a importância disso, eu teria prestado mais atenção, porque quando você classifica o solo, é como se você conhecesse o indivíduo, né? Aquele indivíduo daquela determinada maneira, então se ele encontrar um ambiente X e Y, ele vai compactar, né? Ou ele vai favorecer o ambiente biológico, ou não, né? Ou é mais difícil criar um ambiente biológico ali naquele indivíduo. Então a base de tudo é a classificação do solo. A primeira coisa que você tem que fazer quando você chega numa área é pegar um mapa e identificar com quem que você está falando ali, né? Quem que é o indivíduo que você está falando ali. Depois, o histórico. O que esse indivíduo passou desde que ele nasceu para a agricultura, entre aspas, né? Porque aí quando você abre a área, ela tem a área natural, né? Que ele estava vivendo ali no ecossistema dele natural. E quando ele nasceu para a lavoura, ou seja, quando o pessoal foi lá e derrubou a mata, o que esse indivíduo passou na vida dele, né? Então, se não houve uma correção, por exemplo, de calcário lá no começo e entrou direto com cultura em cima dele, né? Como será que esse solo se comportou, né? Se ele é um indivíduo X, por exemplo, mais suscetível à compactação, não teve uma correção de solo, né? E aí é máquina atrás de máquina todo ano. Então, com certeza, ele vai perdendo o potencial dele muito mais rápido do que um solo que teve correção lá desde o início, desde que ele nasceu para a lavoura, né? Se ele teve a correção lá de química, né? Ele já teve condição de manter aquele ambiente biológico que ele tinha ali antes de virar lavoura, né? Então você tratou ali, você deu condições para ele manter um ambiente biológico ao longo do tempo. Então aí a resposta dele à fertilização química já é outra. Então por isso que você tem que conhecer o indivíduo, conhecer pelo que ele passou, conhecer, digamos, as relações que ele teve, ou seja, as culturas que estavam ali, que passaram por ele, que relações que ele teve ali. Se foi uma soja, ele incrementou mais nitrogênio, então é um solo que vai ter um histórico, uma quantidade maior de nitrogênio, talvez você possa tirar um pouco mais o pé do nitrogenado. Se ele passou ali por uma relação com o milho, ele vai se comportar de outra maneira. Se ele passou por uma relação que foi uma só, né, ao longo de toda a vida dele, desde que ele nasceu para a agricultura, sempre foi a mesma relação com uma cultura, então ele é um indivíduo mais pobre, digamos assim, porque aí foi só um tipo de nutriente, um conjunto de nutrientes que foi retirado dele, e outros não, foi sendo selecionado o ambiente biológico, né? Quando você usa uma monocultura só, você vai selecionando os micro-organismos que estão ali, né? Porque tem muita relação o tipo de micro-organismo com a cultura. Então, tudo isso você vai criando, né? Como se fosse um paciente mesmo. Você vai criando um histórico das características daquele solo e a partir daí você consegue pensar o que eu posso intervir ali que vai fazer com que ele me entregue maior fertilidade, né? Maior resposta produtiva.
Então, se ele é um indivíduo que passou por uma compactação e está com problema, né, ele é mais suscetível por causa da parte física dele, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que entrar com subsolagem, não vai ter jeito, né? Mesmo que for plantio direto, eu vou ter que entrar, porque como é que vai plantar com compactação? Né? Aí a gente vai começar a ter que remediar os problemas que você não fez lá atrás, né? Você não observou. Então vai ter que entrar com a remediação, que é a descompactação. Não fez a correção lá e entrou com plantio direto, aí você encontrou essa área desse jeito aí, né? Compactada, sem correção, mas já com plantio direto. Vai ter que remediar, vai ter que revolver esse solo, vai ter que construir perfil primeiro. Né? Então, a partir do momento que você começa a construir essa história dele, a partir do conhecimento do indivíduo, você também consegue pensar quais são as formas de corrigir aquilo ali, né? Certo? E então realmente é a integração. Você tem que pensar em toda a dinâmica da água, né? Se olha um solo que ele foi bem manejado desde o início, ele tem uma composição biológica ótima, né? Com estruturas de macro e microporos equilibrado, né? E várias culturas, assim, nunca repetiu cultura, sempre teve uma rotação boa. Então ele tem uma estrutura ali que consegue manter a umidade. Então esse solo aí já responde melhor à fertilidade. Você sabe que se você jogar fertilizante XY, ele vai responder melhor, ele vai ter um outro comportamento em relação à chuva, né? Você começa a saber pensar, né, e a interferir no solo ou não, tá? Conforme a necessidade. Certo, pessoal? Por enquanto o pessoal não tem nenhuma dúvida aí, tá só eu falando, qualquer coisa vocês me falem, viu? Eu tô vendo que tem gente assistindo, mas qualquer coisa vocês me falem aí, eu vou continuar com as dúvidas que o pessoal mandou aqui, tá? Pelos comentários, pelo e-mail, enfim. Bom, tem gente, assim, eu achei engraçado que tem muita gente recém-formada, né, que respondeu ao questionário, muita gente procurando novas oportunidades, já trabalhando na área há algum tempo, mas procurando novas oportunidades, querendo se aprofundar mais, isso é ótimo, né, e eu separei uma coisa interessante de comentar com vocês, que é o tal do medo de errar a adubação, né. Eu tenho medo de errar a adubação e interferir, né, ali na fazenda do cliente e tal. Mas assim, gente, eu penso assim, eu comparo muito a agronomia, a engenharia agronômica com medicina, né? Então imagina um médico, fez medicina, se formou, e aí ele tem medo de medicar, né, de dar uma receita para um paciente, ou eu estudei para ser cirurgião, mas eu tenho medo de operar. Tenho medo do que aconteça ali. Aí, como que a gente vai lidar com isso, né? Se a gente estudou engenharia agronômica, se a gente se preparou para isso, a gente não pode ter esse tipo de medo, né? A gente não pode ter esse tipo de medo, porque eu já vi, isso aí é real mesmo, eu separei porque eu já vi gente fazendo cálculo, gente que sabia fazer o cálculo de calagem, sabia fazer o cálculo de recomendação, sabia interpretar uma análise de solo e mesmo assim tinha medo. Medo do quê, gente? Medo do quê? Se você fez a análise corretamente, você fez os cálculos baseado no que a ciência, né? Vários pesquisadores já chegaram lá no cálculo, né, de recomendação dos fertilizantes. Então, não tem que ter esse medo, né? Às vezes é questão só de realmente falta de prática, né? Uma vez que você aplica o seu conhecimento ali e vê no outro ano o resultado, você perde o medo na hora, mas não precisa ficar com esse medo, né? A mesma coisa de um médico ter medo de operar o paciente, se ele estudou para isso, né? Não tem por que ter medo. Se você tem todo esse medo, eu te dou um conselho, né? Principalmente se você é recém-formado, procure uma oportunidade numa fazenda, sabe? A fazenda, ela deveria ser tipo como é que chama aquele... quando o médico faz a residência, né? A residência lá para ele se formar.
a fazenda deveria ser a residência do agrônomo. Então, a faculdade, ela não deixa isso claro pra gente, né? Porque como tem a maior parte das vagas está no setor comercial, está no setor das empresas, a própria faculdade, ela não incentiva a gente a ir pra fazenda. Mas depois que eu trabalhei numa fazenda, eu percebi, meu Deus do céu, deveria ser obrigatório agrônomo fazer residência em fazenda, sair e trabalhar em fazenda, nem que seja 6 meses, nem que seja 1 ano, porque é a base da nossa profissão. Como é que você vai trabalhar dali em diante se você não tem conhecimento de fazenda, né? Então, se você tem uma oportunidade agora, nesse momento, de entrar e fazer um estágio numa fazenda, nem que seja não remunerado, sabe, nas férias ou nos primeiros meses aí que você se formou, né, que dá para ainda aguentar um pouco, talvez os pais estejam ajudando ainda um pouco, gasta esse tempo aí para você entrar numa fazenda e entrar e ver a realidade. Porque quando você faz essa imersão, putz, a sua cabeça expande, né, aí você entende tudo o que você estudou. Então, se você tiver a oportunidade, vá para uma fazenda. Se você está procurando uma outra oportunidade, entrou trabalhando numa empresa, quer uma outra oportunidade, procura oportunidade em fazenda. É difícil? É. Tem que morar lá? É. Tem fazenda que não, tem fazenda que você consegue ir e voltar, né, na cidade. Mas nem que você precise sacrificar um tempo longe da família aí, isso vai ser muito bom para a sua experiência profissional, tá? Mas caso não tenha possibilidade mesmo, calma, não precisa se desesperar, né? Ai, meu Deus, eu não tenho como trabalhar na fazenda, então nunca vou ser bom, tal. Não, desde que você vá na fazenda também, né? Desde que você frequente a fazenda como atendimento ao cliente, mas não frequentar para ir lá só fazer a parte comercial. Pô, se você vai lá visitar a fazenda, né, fazer a parte comercial, tira um tempo para você andar na lavoura, para você rodar a lavoura, para você perguntar o operacional, o que o cara tá fazendo, o que não tá fazendo, tira um tempo lá para subir na colheitadeira, na plantadeira, entendeu? Para configurar a plantadeira, né? Para configurar a distribuição de fertilizante, tira um tempo lá para tirar a planta, arrancar, ver raiz, tira um tempo para ver folha, para avaliar né, o reprodutivo ali, grão, sei lá o que, tira um tempo para rodar a lavoura. Se você não tiver contato com a lavoura, você não entende mesmo, você não consegue entender, né? Tira a amostra de solo lá, nem que seja para você treinar em casa, mas pega na mão esse processo. Tira a terra lá na mão, leva no laboratório, entende o que você precisa pedir no laboratório, faz esse processo na prática, porque se não tiver a prática, fica difícil, né? Fica muito difícil. Tá bom? Essa é em relação ao medo de errar lá que a pessoa mandou. Às vezes eu me empolgo com a explicação, mas não tem jeito, porque eu gosto muito dessa parte, tá? Por que a parte técnica me mandaram essa pergunta, tá? Até eu tô fugindo um pouco da parte técnica, porque eu acho interessante essas, às vezes, são travas, né, que impede a pessoa de avançar no profissional. Então eu prefiro focar nessas travas agora, porque todas aquelas dúvidas que o pessoal passou em relação eu não sei interpretar, eu não sei fazer recomendação, eu não sei escolher NPK, eu não sei fazer avaliação de perfil, eu não sei fazer manejo de solo leve, eu não sei recomendar adubação orgânica, eu não sei adubação de pastagem, como que eu faço quando eu não sei uma cultura, todas essas dúvidas técnicas, todas elas são abordadas no Manejo Descomplicado, então não precisa se preocupar, tudo isso está dentro do Manejo Descomplicado do curso, né, para quem for seguir com a gente nessa turma. Então eu vou focar nessas perguntas que me parecem mais uma trava profissional, porque assim eu acho que eu ajudo mais, né, nesse momento vocês a enxergarem essa oportunidade, tá? Então a pessoa perguntou assim, por que a parte comercial é mais importante para o agricultor do que a parte técnica? E olha só como são as coisas, né? Quem disse que é mais importante para o agricultor a parte comercial? Quem disse isso? Quem disse? Isso é uma crença limitante, né? É uma crença limitante. Ao contrário, para o produtor é muito mais importante a parte técnica, né? Só que como ele está acostumado a chegar a gente lá
só discutindo preço, só querendo falar de produto, ele vai conversar com a pessoa em relação ao produto. E se você não tem a parte técnica afiada a ponto de dar argumentos para ele, né, que o convença de que aquele produto é melhor, ele vai focar só no preço, obviamente, né? Porque você não conseguiu convencer ele. Mas ninguém, absolutamente ninguém resiste a um argumento embasado cientificamente e que prove com números, né, com pesquisa ou com o manejo que fez no vizinho ou com... Ninguém resiste a esse tipo de argumento técnico. Então, não é verdade isso. O produtor, ele quer argumento técnico, né? E justamente, ele valoriza muito o profissional que consegue ir para esse caminho mais técnico. E até a parte comercial fica muito mais fácil quando você tem esse embasamento técnico. Então, não é verdade que o agricultor prefere, né, a parte comercial. Ele prefere porque ele não tem saída, não tem qualidade de profissional ali para conversar com ele, que leva informação para ele. E até que desafie ele. Por exemplo, se você encontra um produtor que é o top, um produtor que, cara, formado em engenharia agronômica, ainda é produtor e ainda é especialista, sabe aqueles tipo de agricultor que você treme só de... Porque tem uns tipos assim, né, que você chega assim, você... Meu Deus do céu, é o cara, né? Ele tem tudo ali. Quando você encontra um produtor desse, sabe o que você faz? Você age como aluno. Você começa a agir como aluno para ele. Faz pergunta, entendeu? Se ele tem um conhecimento que é muito além de você, aproveita a oportunidade e faz pergunta para ele. Mas e o que o senhor acha de tal coisa? Aproveita uma dúvida que você tem. Pô, passei lá na lavoura e vi, sei lá, uma reboleira ali. O que o senhor acha que é aquilo ali? Nossa, eu fiquei encafifada. Eu fiquei pensando se era... porque acumulou, né? Se era compactação e acumulou água. Eu fiquei pensando se era nematóide ou então uma deriva ali de produto. O que será que era aquilo ali, né? Pergunta, instiga ele. Não tem coisa que produtor desse tipo goste mais do que dar explicação. Então, se ele é o cara super técnico, ele vai gostar muito de discutir isso com você, né? Explicar. E aí, se você for levando isso para ele, né? Levando pulgas atrás da orelha, que às vezes ele nem pensou, né? Ele vai querer manter você perto dele, né? Nem que seja como essa troca. O importante é ter uma troca ali de conhecimento, uma troca instigante que instiga a pessoa, né? Então, se você está instigando ele ali a pensar para poder te explicar, ele vai querer você por perto. E aí é mais fácil de você entrar né? E se for possível encaixar o produto que você está vendendo, ou se for possível estreitar melhor o relacionamento para começar a fazer um tipo de serviço, né? De consultoria direta, de interpretação. Então você tem que enxergar o perfil do produtor e agir de acordo, né? Sem ego, sem colocar o seu ego na frente. Eu não vou perguntar porque o que ele vai achar de mim, né? Porque eu sou formado em engenheiro agrônomo. Então tira o seu ego. Tira o seu ego. Esteja disposto a aprender com quem você acha que tem mais conhecimento que você. Né? E você vai ver que os resultados vão aparecer. E aí o contrário... Né? Se for ao contrário, se você encontrar um produtor que você vê que tem uma necessidade ali realmente de um acompanhamento mais técnico, só que ele é mais cabreiro porque já passou um monte de vendedor ali que não agregou nada, é só você continuar indo na propriedade, aos poucos, vai observando esses detalhes que eu falei para vocês, né? Vai comentando esses detalhes. Vai levando para ele essas informações que você acompanhou no plantio, distribuição, qualidade de semente, e aí você vai ver que aos poucos ele vai abrindo, né, a guarda e aí você consegue estabelecer também um relacionamento de confiança, né? Então não é verdade essa questão de que a parte comercial é mais valorizada não, tá, pessoal? Certo? Que mais? Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui de perguntas que eu tinha separado. Como recomendar para uma cultura que eu não conheço? Isso é uma pergunta muito legal.
Muito interessante, por quê? Porque eu também já vivi isso na pele, né? Eu tô acostumada aqui na região, que aqui é mais algodão, soja, milho, café, né? Um pouco de pastagem, um pouco de frutífera. E aí, quando eu comecei a recomendar também pela internet, né, nesse processo aí de empresa, eu fui fazendo alguns bicos, né, para manter e tal, até que eu, né, pegasse o know-how para poder falar aqui com vocês, né, essa parte de fazer live, que a gente também tem que aprender, né, do zero. Eu tive essa experiência de pegar culturas que são de outras regiões que eu não conheço. O que você precisa fazer? Você precisa estudar, né? Tipo, você precisa procurar trabalhos na área, né? Principalmente em Embrapa, que tem uma infinidade de material daquela cultura. Mas uma vez que você entende o comportamento do solo, né? Como que cada solo se comporta, desde a classificação até a composição de textura dele de argila, de silt, areia, uma vez que você entende isso daí, a outra parte é só você coletar dados, você saber dados de extração de nutrientes daquela cultura. Né? Então fica muito mais fácil, mesmo que você não conheça. Então, conhecendo o solo, conhecendo como lidar com aquele solo, né? E sabendo qual é o comportamento climático da região, você só vai precisar buscar dados de extração de nutrientes daquela cultura que você não conhece e alguma coisa de manejo do tipo, tem que, por exemplo, eu peguei cacau nesses dias que eu nunca tinha trabalhado. O cacau você tem que colocar o fertilizante a 1 metro em volta ali do caule, ao redor dele, né? Cavar uma trincheirinha e colocar o fertilizante. Essas coisas você encontra facilmente na internet, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Você só vai ter que saber aprender o equilíbrio dos nutrientes dentro do solo. Então, existe um equilíbrio que ele é padrão para qualquer região do Brasil, né? Isso só varia com a textura e com o tipo de solo. Então, você sabendo isso, você tem uma informação padronizada para todo o Brasil. E depois disso, sabendo lidar com isso, sabendo interpretar para corrigir o solo nessa parte, o resto é só adubação de manutenção. Que aí você pode pesquisar tanto em variedade, às vezes uma variedade específica, que você procura lá na Embrapa, tal variedade extrai tantos quilos de nitrogênio, potássio, né, fósforo, micronutrientes por tonelada de grãos, né, por tonelada de produção. Aí você só vai pegar essa informação para fazer a recomendação de manutenção da cultura, né, baseado na expectativa de produtividade. Aí você faz um questionário com o seu cliente para perguntar histórico, né? Porque se você for falar, qual que é a expectativa? Ele sempre vai jogar lá no alto, mas será que aquele solo comporta essa expectativa de produtividade? Então aí você vai perguntar histórico para ele, se ele já plantou essa cultura, quanto que ele já colheu, você vai procurar na internet qual que é a média de produtividade da região para ver se o que ele está falando bate, né? Então você vai pegar histórico, além sabendo o tipo de solo também já vai te dar um monte de informações que você precisa para fazer a recomendação. Então não é um bicho de 7 cabeças, mesmo pela internet você fazer uma recomendação, desde que você saiba quais os parâmetros que você precisa perguntar, né, para ele. Então é tranquilo, né? Depois é só detalhes de manejo, assim, que nem eu falei, espaçamento, de repente, que é para aquela variedade. Isso daí tudo você encontra nos materiais técnicos também, que você baixa na internet, tá? Então a gente pode também depois fazer uma live até exclusiva para como que eu busco informações da cultura que eu não conheço, né? Quais são os pontos chaves que você precisa identificar ali para fazer recomendação assertiva. Tudo isso dentro do manejo descomplicado a gente conversa, né? Certo, pessoal? Tem outra pessoa que falou assim, não consigo guardar os processos na cabeça, não consigo guardar os cálculos nem os processos na cabeça, por mais que eu tente. E isso também é muito real e você não é anormal não, tá? Você que fez esse comentário, não tem nada de anormal com isso. E eu sou prova viva disso porque eu nunca consegui decorar nada. Eu sou uma pessoa péssima para decorar coisa. Tanto é que eu estudava assim um dia antes da prova
Tipo, a prova era de manhã, eu estudava à noite, que era para manter mais fresco na cabeça, porque se passasse uns 2, 3 dias ali, eu não... Era zero, né? Então, eu descobri que eu aprendia melhor colocando a mão na massa, né? Eu tenho um aprendizado, não sei dizer, né, tático, né? Eu preciso pegar, eu preciso fazer, eu preciso experimentar para poder aprender. E, na verdade, a maioria das pessoas são assim, mas é que elas não sabem. E aí, quando elas não decoram as coisas na faculdade, na escola, elas ficam achando que elas não têm inteligência suficiente, né? Acha que, eu não sou tão bom quanto fulano cicrano, né? A verdade é que existem pouquíssimas pessoas que conseguem só assistir uma aula, entender tudo daquela aula e nunca mais esquecer. São raríssimas pessoas, né? Eu posso contar no dedo. O resto de todos nós mortais só aprende praticando, só aprende ir lá, colocando a mão na massa, fazendo cálculo e em situação de pressão, onde lá no trabalho você vai precisar entregar aquilo, senão não vai ter jeito, né? Então, por isso que a gente vai focar no manejo descomplicado exatamente as informações que são cruciais para você utilizar e não focar na questão de ficar decorando fórmula. Você não precisa decorar fórmula, não precisa decorar fator de transformação. Pra quê, né? Faz uma tabelinha bonitinha, leva numa pasta plastificada lá como transformar, tal, deixa a equação no jeito, que aí quando você precisar lá na prática, na hora, vamos supor, preciso interpretar um negócio na frente do cliente. Ai, meu Deus, vou... Né, dá um certo medo, lógico que dá, já passei por isso, dá medo mesmo, mas você precisa enfrentar, né, senão esse medo nunca vai acabar. Então deixa tudo lá certinho, não é vergonha para ninguém você ter as equações lá de recomendação escritas, os fatores de transformação, né, quanto que a cultura que ele trabalha exporta de nutriente, e aí você tá tendo essas informações ali e sabendo o que você vai colocar, né, dentro da equação, na hora você faz, sem precisar ter medo nenhum, né? E até falando pra ele, não, eu prefiro assim porque é pra ser uma coisa segura, né? Porque às vezes ali na nossa correria a gente acaba esquecendo alguma coisa, então eu prefiro ter uma informação segura aqui na mão. E aí você vai ver que de tanto você fazer isso, de tanto você recomendar, de tanto você calcular, isso vai começar a ser automático na sua cabeça. Daqui a pouco você já decorou a equação, já decorou o fator de transformação, já decorou como transformar de uma unidade para outra, isso é automático. Já decorou porcentagem, garantia dos fertilizantes, 45% de N na ureia, 18% no super simples. Você vai decorando com o tempo, conforme você vai utilizando. Isso é um processo natural. Ninguém precisa ficar se preocupando em guardar esse tipo de informação, né? E na faculdade, na escola, é o contrário que fazem com a gente. Primeiro eles passam esse tipo de informação pra gente enfiar na cabeça de algum jeito e decorar, pra depois passar como é que usa, né? E aí fica um negócio meio estranho. Aí a gente esquece mesmo, né? Esquece, eu mesmo saí da faculdade com a impressão que eu não sabia nada. Porque a gente chega... não lembra, né? Muita coisa, não é? Vocês não concordam? Então aí você lá na prática é que você vai ter que voltar lá na teoria, no caderno lá e começar a praticar, fazer. Aí de tanto fazer na prática, aí sim você decora. Então tem que ser um processo natural e não forçado, tá? Então se você não consegue decorar, guardar, não se preocupa com isso. E isso não te faz menos do que ninguém, tá? Aliás, quando você descobre que ninguém é mais inteligente que ninguém, uma porta se abre na sua cabeça, porque tudo o que você precisa depois é encontrar alguma coisa que você gosta muito de estudar. Quando você encontra uma coisa que você gosta muito, simplesmente as coisas acontecem, e aí você percebe que ninguém é mais inteligente que ninguém, né? Você não precisa baixar a cabeça para ninguém. Isso é muito libertador, né? Entrando meio na filosofia, né? Na filosofia, assim, na coisa de coach, hoje em dia tá na moda. Coach de autoconhecimento. Gente, mas não é porque o negócio tá na moda que não é verdade, né? Aliás, se você tiver a oportunidade de fazer esses coach de desenvolvimento, tem o seu valor.
tem muito valor, tá? Não é porque tá na moda que não presta. Porque aí, só porque tá na moda, não vou fazer essas modinhas ainda. Mas a gente que é do agro, que é mais, né, fechadão e tal, acha que só porque é modinha... Não, gente, tem o seu valor, tá? Então por isso que eu tô falando alguma coisa de coach aqui pra vocês. Um pouco de descontração, né? Que mais, pessoal? Como identificar a eficiência do que está sendo usado nas correções? Isso é uma ótima pergunta, né? Como identificar se o que eu estou fazendo está dando certo? Então, uma das coisas que a gente até aprende, mas é muito pouco utilizada, é a análise foliar, por exemplo. Análise foliar, você pode contar nos dedos as fazendas que estão fazendo hoje em dia. E é uma coisa extremamente importante, é como se fosse um exame de sangue da planta, né? Então, se você tira a análise foliar todo ano e começa a criar um histórico, você vai entendendo a produtividade a partir ali da análise foliar. Então, se você tira a análise foliar, por exemplo, de uma mancha que é altamente produtiva e consegue ver ali a relação daqueles nutrientes, você pronto, já está criando uma base para você avaliar todas as outras culturas, todas as outras safras, né? E também a sua recomendação. Então, poxa vida, eu utilizei determinado produto, como é que isso interferiu lá na folha, né? Que a gente sempre retira ela um pouco antes da fase do reprodutivo, né? Da fase reprodutiva, você tira a folha ali, por quê? Porque é o pico de absorção da planta. Então, a planta, pensa numa mulher grávida, né? Quando o corpo está se preparando para receber a criança, é o momento em que o corpo absorve mais nutrientes. Por isso que a mulher tem mais fome, porque ela está acumulando nutrientes ali que vai ser passado para a criança. E a planta é a mesma coisa, um pouco antes do sistema da fase reprodutiva, né? Ela começa a acumular um pico de nutrientes para poder passar para a sua geração depois. Então, por isso que a gente tira a análise foliar nesse momento, que a gente avalia qual que é a quantidade que ela está absorvendo e quais são os níveis ótimos, né? Porque nesse momento a planta precisa de tudo no ótimo, no alto grau, para passar para o seu descendente. Então, quando você tem essa visão de que qual que é o alto grau que tem que estar na folha, aí você já cria um parâmetro para avaliar a eficiência da sua fertilidade, da sua fertilização ao longo das safras, né? As pessoas também têm essa mania de pensar sempre muito a curto prazo. O manejo do solo não é curto prazo, não é você fazer uma recomendação essa safra e achar que ela vai valer por 3 anos, sei lá o quê, ou fazer uma análise de solo esse ano e depois fazer daqui 5 anos, né? Então, o manejo do solo é uma construção e um monitoramento ao longo do tempo. Então, você precisa ter esse conhecimento e essa visão, tá? Que você precisa ir construindo esses dados. Então, nesse primeiro momento você faz isso, faz a análise de folha das áreas mais produtivas e vê qual que é a relação dos nutrientes ali, né? E aí no outro ano você repete isso com um outro tipo de recomendação, né? Pega a amostragem de solo, por exemplo, depois de uma aplicação de determinado fertilizante, né? Um nitrogenado lá. E depois, no outro ano, se utilizou um outro tipo de nitrogenado ou fosfatado, ou seja lá o que for, faz uma amostragem de solo específico para aquela área ali também que utilizou um fertilizante diferente. Compara os dados, o que ficou ali de diferente. Então, muita questão de realmente pegar os dados e avaliar, né? Comparar, sempre comparando um com o outro e tal. Essa é a forma de você avaliar a eficiência, né? Além dos experimentos que você mesmo pode fazer a campo, né? Existem muitas formas de fazer experimento lado a lado. Se você sabe que... mas aí entra outra questão, né? De você saber avaliar se você está dentro de uma área homogênea, porque às vezes pode ter uma mancha de argila ali que vai mascarar o seu resultado. Então, se você é representante comercial, por exemplo, de uma empresa e vai fazer aqueles testes lado a lado,
né? E pega uma mancha de um solo mais arenoso que está bem do lado de um pouco mais de argila, porque acontece, né? E aí você não sabe identificar isso daí, pronto. O seu produto ficou ali na área arenosa, acabou, né? Já perdeu. Então, tem que saber avaliar isso daí. E também essa é uma forma de você avaliar a eficiência de fertilizante, testando lá no solo, fazendo um lado a lado, tirando a amostra de solo antes, depois, fazendo biometria da planta, que hoje em dia não se faz mais tanto a campo, os profissionais não vão lá tirar a planta para medir entrenó, para medir quantas estruturas reprodutivas tem, quantas flores, né? O pessoal não faz mais isso. Arrancar lá a raiz, medir a raiz, né? Então, esse trabalho é científico. Não, gente, nós somos engenheiros. Se a gente não se basear em coisas em que a gente possa medir, tirar números em dados, como que a gente vai ser chamado de engenheiro? Entendeu? E de onde você tira dados? É lá da lavoura, é lá do solo, é lá da planta. Então, tem que pensar em como transformar tudo isso em números, né? É assim que você avalia a eficiência, tá? Então, a principal que eu considero a melhor é a análise foliar, tá? Que eu considero a melhor para avaliar a eficiência de fertilizante. Mas também a própria amostragem de solo. Coloquei um fertilizante lá, os dois na mesma quantidade. No outro ano vou lá na mesma área, já o referencio, né? Tiro exatamente a coordenada lá. No outro ano vou lá, tiro uma outra amostra de solo, comparo qual delas sobrou mais. Quanto que foi a produtividade aqui nessa área e naquela lá, né? Quanto que teria que sobrar depois dessa produtividade no solo? Sobrou isso ou não? Se não sobrou tanto X, o fertilizante perdeu. Então essa é a eficiência do fertilizante, né? Era para ter sobrado 10, sobrou 6, né? Então 40% aí se perdeu do fertilizante. Então é assim que você avalia a eficiência, né? Certo, pessoal? O que mais que a gente pode falar aí, ó? Já estamos chegando perto do final da live, tá? Faltando 5 minutos aí para as 8 horas da noite. Que pena, porque tem mais perguntas aqui e eu gosto de falar, como vocês podem ver. E eu gostaria de conversar mais com vocês aqui, mas a gente vai ter mais oportunidades, com certeza, né? Eu tô sempre fazendo lives aí, a gente vai intensificar agora as lives da Agro Insight toda semana para tirar dúvidas. E quem assistiu o vídeo 3 já sabe, né, que a gente agora, segunda-feira, vai abrir inscrições, vai abrir a turma 3.0 do Manejo Descomplicado. Então, quem tiver lá dentro da turma já vai ter acesso a todo o passo a passo que eu citei aqui para vocês, todos os detalhes que eu citei aqui para vocês. E lá dentro também a gente tem lives exclusivas para os alunos, né, para tirar as dúvidas dos alunos, porque a gente quer um conteúdo mais focado para quem está lá dentro com a gente. Mas você pode também ir acompanhando o conteúdo aí da Agro Insight gratuito, a gente tem bastante coisa, né? Oi, voltou? Deu um tilt aqui na transmissão. Voltou, pessoal? Alô? Alô, 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 alô. Não sei se vocês estão me ouvindo. Voltou? Alô? Voltou. Deu uma queda aí na transmissão. Bom, pessoal, então a gente já tá chegando no final aí da nossa live Tira Dúvidas, tá? Queria agradecer muito a participação de vocês. Tô vendo que tem gente assistindo aí até o final. Muito obrigada, agradeço o prestígio, né? Não é fácil você estar sexta-feira, 8 horas da noite, acompanhando uma live, mas é sinal que você está comprometido. Então, parabéns, que você já é um profissional diferenciado. Um grande beijo para vocês. Continue acompanhando a gente aí na nossa newsletter, nas nossas redes sociais e até a próxima, tá? Vou encerrar aqui. Tchau, tchau, pessoal!